New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. E aí, pessoal do NGP, estamos aí de volta com mais um New Game Pocket. E essa edição vai soar um pouquinho familiar para o pessoal, porque se vocês ouviam a gente na época do TSN, a gente vai fazer um episódio TSN, por assim dizer, mas dentro do New Game Pocket agora. Esse episódio aqui vai ser um episódio que a gente vai recomendar coisas que a gente está ouvindo, jogando, lendo, assistindo para vocês. Só que agora a gente tem a adição também de jogos. Como o Diogo falou na edição do Watchmen, na edição passada, agora a gente pode também recomendar jogos. Tá valendo tudo. Então, eu sou Caio Vicentini, tô acompanhado da ilustre presença de Diogo Fernandes. Como vão, pessoal? Boa noite, boa tarde, dependendo da hora que você tá ouvindo. Olá. E também da... Oi, pessoal, aqui é a Ana Cruz, e hoje o programa tá de matar. E vamos lá então, só antes da gente começar, fazer uns recadinhos aqui. O New Game Plus também é um site, e é um canal do YouTube, é um site, e para ajudar a gente a sempre crescer e sempre fazer mais conteúdos legais para vocês, a gente tem um sistema de patrocínio dentro do YouTube, que você doando R$ 7,99 todo mês, você participa de um grupo do Telegram, em que você conversa com o Demartini, conversa comigo também, que eu faço parte lá do grupo, e também você participa de sorteios exclusivos, já rolou sorteio de key de jogo, de um mês de Game Pass lá do Xbox, e também você tem o direito de participar de um sorteio, em que mensalmente 2 pessoas podem escolher o gameplay que o Demartini vai fazer lá no canal. Então, se você tem interesse em ajudar o New Game Plus, por que não se tornar um patrocinador do nosso canal do YouTube? Fazer por ordem alfabética, eu queria que a Ana falasse o que ela anda consumindo nesses últimos tempos. Então, pra quem me acompanha mais no Twitter, né, tudo, sabe que estou viciada em programas do History. E o que eu vou falar aqui, né, é do incrível Desafio Sob Fogo, que é 4 ferreiros, né, eles vão até a forja lá e tem que fazer uma faca, conforme daí o estilo que eles pedem, ou o material. Essas facas vão passar por alguns testes, e aí os 2 finalistas têm que criar alguma arma lendária. Daí o prêmio é $10 mil. E assim, o programa em si, ele é incrível porque você vai aprendendo coisas sobre, nossa, o que é temperar uma lâmina, né? O que é esse aço damasco, né? Que tanto fala. E você vai aprendendo isso, é aí que vem o vício. Quando vê, você já tá entregue. Mas como é que funciona exatamente esse reality? Ele é, na verdade, um campeonato que várias pessoas vão participando e daí tem uma grande final? Ou é tipo um campeonato dentro de cada episódio? Não, cada episódio é um mini torneio. Começa com 4 ferreiros, né, que eles têm a especialidade, ou cria faca, ou cria arma, ou ferreiro, assim, esses de cavalo mesmo. E aí, né, o Will Willis, que é o apresentador, ele sempre fala qual que vai ser a faca, né, o estilo, é a faca Bowie ou faca de competição. Então eles têm que criar essas facas dentro do padrão. E o que é mais legal, todo o material, tem vezes assim que você vai ver lá bolinha de metal, ou taco de golfe, ou um carro velho, ou limas. Então assim, varia bastante. E aí os 4 vão fazer a primeira etapa é fazer uma lâmina, forjar a lâmina básica, assim, sem cabo nem nada. Quem passou, daí eles vão escolher, né, as 3 melhores, e o pior é eliminado. Aí vai para a segunda parte, que eles têm que transformar essas lâminas em facas funcionais. Aí que vem a parte, uma das minhas partes favoritas, que aí eles fazem o cabo, daí tem que fazer a fiação, tem que fazer tudo certinho para que elas passem nos testes. E eles não têm dó. Não tem dó nenhuma. Eles pegam a faca e batem em parafuso de aço,
arremessam contra a parede. Eu nunca pensei que gelo pudesse destruir uma faca. E destrói. Os caras batem assim num bloco de gelo gigante e tem faca que não aguenta. Quebra em 2 pedaços, ou o cabo se desfaz. E, Teve um né, episódio desculpa te interromper, mas Não, teve um episódio que eles bateram em. Eles pegaram aqueles pedaços de carne de açougue que não é cortado, tipo, é praticamente o boi sem a pele. E eles tinham que cortar até a parte da coluna e tudo mais. Teve um episódio assim, não teve? Então, essa daí é quando eles escolhem daí os 2 finalistas. Daí a terceira a pessoa lá, a terceira, vai ser eliminada. E aí 2 finalistas vão pra a parte que eles têm que criar uma arma lendária. Seja uma espada ou uma lança. É a melhor parte. Ali que ele cria. Então, essa daí é a parte também que é que tem o Doug, né? Depois eu vou falar do Doug Marcaida, que ele é fofinho demais. Queria pegar no colo e proteger ele. Apesar que é capaz dele proteger a gente, né? Sim. Então, daí eles criam as espadas, né? Daí eles voltam pra casa. Tem até mais ou menos 4 ou 5 dias, dependendo da arma. Aí eles voltam lá pro programa com a arma pronta. E aí que vem os testes. O primeiro sempre é o teste letal. Que aí vem ou a carcaça de boi, ou a carcaça de porco, assim, que é um porquinho inteiro. E eles cortam. Também de javali. E o meu favorito, que é o boneco balístico. Esse bosta, coitado. E tipo o boneco do Mythbusters? Isso, é mais ou menos isso, e aí, né, que a cada corte, né, daí tem simulação de sangue, órgãos, tudo, então é bem legal, pra mim é o favorito, o meu teste favorito é o do boneco balístico, e ali eles testam primeiro o letal, né, que aí tem que cortar daí né, a carcaça, ou o boneco, ou, né, também tem o cervo lá, que eles também, né, que eles usam caça, né, então eles têm vários tipos de animal. Depois vem o teste de força, que aí eles judiam das armas, não estão nem aí, eles dobram de um lado pro outro, eles ficam batendo em um barril gigante de madeira, o barril não faz nada, mas a espada se a espada não for bem feita, ela vai se destruir. E depois vem o teste de afiação, que se ainda corta depois de tudo que já sofreu. Aí depois é definido o campeão, e aí, né, eles ganham o cheque de 10 mil. E eu vi uma entrevista com o Doug Marcaida que quem ganha, as espadas ficam em exposição no cenário do programa. Que legal. Então, Não sabia, não. fica. Daí eles falaram assim, que como eles que fornecem material, a pessoa vai lá, as armas do último, do penúltimo e do primeiro colocado fica com o programa. A do vice-campeão fica com ele mesmo. Daí ele pode levar para casa. A do vice, mas o restante daí fica com eles lá. E a do restante campeão vai pro lixo. daí assim, a do campeão, né, se for, por exemplo, uma espada que se saiu muito bem em todos os testes, ficou inteira, vai para exposição. Tem alguns que eles ganham, mas a espada ou fica meio danificada e o outro perde, né? Que aí quando vem como é que era o Will Willis falava? Uma falha catastrófica. Claro, dublado, né? Eu assisto dublado, né? E quando tem uma falha catastrófica que não pode mais testar, aí eles ficam com a espada, só que eles não botam na exposição. E o restante, tudo exposto, tudo bonitinho, assim. No cenário, você vê várias espadas e a maioria dos vencedores. Mas esse programa é viciante. E se você vê o Doug cortando, e principalmente os ferreiros ficando felizes quando tem no teste letal, e o Doug Marcaida, né, que ele é especialista em artes marciais, principalmente em combate corpo a corpo, então combate com faca, ele é especialista. Eu vi esses dias que era uma carambite, que é uma faquinha bem pequenininha, que tem um anelzinho na ponta, assim. Meu Deus do céu, o cara... Kunai do Naruto. Quase isso, só que ela é mais curvadinha, como se fosse uma garra, sabe? Como se a sua mão fechasse e a lâmina fosse uma extensão do seu punho, assim, que aí ele fica pra baixo. O Doug fez um negócio no outro especialista, né, que é o jurado lá, o Jay Nilson. O Jay Nilson falou, porra, pode fazer isso, me mata porque vai ser muito legal. E ficou chocado, assim, com a habilidade do cara mexendo rapidinho assim dele. Nossa, faz isso comigo agora. E os ferreiros... Tem um cara aqui.
Oi. Não tem um cara que fez um vídeo de AK-47 da faca, que bate no peito, assim, fica dançando com a faca, assim, na mão? Não rolou um vídeo desse há um tempo? Se eu não me engano, do jeito que é. Não, é um cara falando, sabe, eu tenho uma arma aqui, letal, equiparada a uma AK-47. Aí o cara é zoado, sabe? O cara fazendo... Essa é a faca AK-47. A faca perfeita pro combate. Eu lembro, mas eu vi a montagem dele que fica tocando, acho que é Numb do Linkin Park. Nossa. E daí aqueles filtros cinzas, tipo MV de Naruto do 2005, sabe? É muito horrível. Mas tem umas espadas lá que passaram por um teste de força que os caras davam um tiro na espada pra ver se ela aguentava. E a espada cortava a bala no meio. Dependendo da pessoa que se pega pode ser que a espada ganhe. Tem a nas katanas, né? Isso, nas katanas. E também teve um, que inclusive o Ben Abbott, que ele virou, né, foi o primeiro bicampeão do Desafio Sob Fogo, depois ele virou jurado, tudo. A Claymore dele, se eu não me engano, que é a espada do Wallace, ele passou no teste do tiro, e aí teve o teste letal do porquinho, e só uma passada assim passou no... Tipo, foi como cortar manteiga, assim, a espada do cara foi incrível. E esse era um desafio meio que especial, né, por assim dizer, porque os outros finalistas de um outro programa que fizeram essa Claymore, uma quebrou logo no primeiro teste, que era do cortar o porquinho, o cara mal bateu, a metade da espada caiu, e o outro que foi tentar cortar, a espada virou um C. Nossa. Nesses testes de armas clássicas e tal, é bacana porque eles dão exemplos, né, de onde a espada foi usada. Exato. E aparecem jogos, né, de vez em quando. Não só dão exemplos assim, a espada foi usada na Guerra Civil, ou a espada de Napoleão, ou nessa Claymore que citei agora, porque a espada foi do Willie Wallace e aparece ela no filme Coração Valente. Tem umas que eles fazem referência a Assassin's Creed. Então, direto, Assassin's Creed é citado lá. E volte e meia, eles sempre falam. E é massa, assim, que eles sempre trazem a história. Esse que é o legal também, que você vai aprendendo mesmo, não só a forjar, mas o estilo das armas também. É muito da hora. Já falaram até de Dark Souls. Falaram de Dark Souls. Se eu não me engano, a espada de cavaleiro. Quando era pra construir a espada de cavaleiro, que aí, aparece no jogo também Dark Souls. E eles falam mesmo. E é muito bom. Tinha um canal do YouTube que era especializado nisso, né? Que acho que ainda existe. Que eles reproduzem armas, facas, espadas, machados em geral de filmes e jogos, que é um canal do YouTube chamado Menachar. Daí eles têm uma edição agora que é o Reforged, que é basicamente a mesma coisa. E eu lembro das primeiras edições que eles fizeram a Claymore do Cloud, que é gigantesca. Nossa, que da hora. Eu vi um desse que eles fizeram as lâminas do caos, do Kratos. Sim, mas eu sempre dou uma brochada com esses programas, porque eles sempre fazem com as mesmas coisas, que é fruta, que é com garrafa. Se fizessem que nem nesse programa que você tá falando, que eles realmente fazem, sei lá, com carcaça ou com umas coisas maiores. Esse que é o massa do Desafio Sob Fogo, porque eles não têm dó nenhum em testar a arma. E aí eles perguntam assim, tá pronto? Pergunta assim pro cara, daí, não tô, mas vamos testar do mesmo jeito. E começa. E um ainda ficou chocado, que ele fez uma katana, a coisa mais linda, a katana, ele falou que pessoa doente dá um tiro na espada. Aí ele ficou feliz quando a espada cortou a bala no meio. Aí ele ficou feliz. Esses testes no boneco balístico é legal porque, né, como você falou, ele tem vários órgãos por dentro. E quando ele ataca, o bicho parece que explode em sangue, sabe? E quando ele atravessa a espada, tem algumas partes que o Doug, ele atravessa. Você imagina isso direto no RPG, como se o cara tivesse levado um dano crítico, sabe? O órgão explodindo e sai do sangue e tal. É muito, muito maneiro ver o boneco balístico sendo destroçado por eles. Teve um último episódio, que agora tem nova temporada no History, né? E assim, o cara fez uma espada, assim, o Doug foi cortando, o boneco foi se desfazendo, tanto que só um corte, assim, a cabeça saiu rolando. O cara ficou louco assim, meu Deus do céu, não acredito que ele fez isso. E aí quando o Doug solta aquela frase que os ferreiros praticamente explodem de alegria, que sua arma está de matar. Aí o cara
se sentiu realizado ali. E, infelizmente, o do outro, ele foi bater no boneco, a espada partiu em 2. Aí até ficou chateado, coitado lá. Mas é muito da hora esses testes com um boneco balístico. Que dependendo da espada também, ele vai cortando, o boneco vai ficando vermelho, assim, que aí o sangue vai por tudo, e aí o boneco vai ficando vermelho. É muito da hora. E é contraste, né? Porque quando o Doug tá destruindo o boneco, o cara é de uma fofura absurda. E, assim, você pode ter, sei lá, pegou aquela sua katana gigante, linda, arrancou fora a coluna de uma carcaça lá. Se um outro concorrente não foi tão bem assim, ele fala de um jeito que parece que os dois são iguais, sabe? Uhum. Ele fala... Sua arma não matou igual o outro, mas sua arma também é letal, alguma coisa assim. Ele é muito... Ele é fofinho, sabe? Falando, ele é muito fofinho. Sim, teve um episódio que o Doug, né, testou a primeira arma lá, foi lá, cortou os bambus, tudo. A segunda, ele falou, nossa, eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer no programa, a sua arma está de esmagar. O cara já ficou feliz, ficou satisfeito dele, já vale, já tá bom. E ele falou tão fofinho assim, e quando ele fala, ou sua lâmina corta, ou sua arma tá de matar, muitos falaram, nem preciso do prêmio, só isso já me basta. Que o que eu quero é o que o Doug fala e que minha arma está de matar. E o cara é o favorito, assim, da galera. Mas os que participam são ferreiros profissionais mesmo, né? A maioria é ferreiro profissional. Aí tem as edições especiais, que aí teve uma edição que eles pegaram, na verdade, soldados, né? Daí Exército, Marinha, Aeronáutica e tinha mais uma outra. Fuzileiros. Isso, os fuzileiros, né? Que aí sim, esse foi um campeonato. Que aí, né, primeiro disputava o pessoal do Exército, aí o campeão dos 4 ia pra final, e aí sucessivamente. Aí pra ganhar daí o prêmio de 50 mil, daí esse foi uma edição especial. E aí teve a edição de amadores, teve a edição de fãs do programa que assistiram e depois viraram ferreiros por causa do programa. E aí era coisa assim, quanto tempo você tem experiência? 2 anos, que foi quando eu comecei a assistir. E o programa é de 2015, então assim, tem alguns episódios antigos, então tem várias edições muito maneiras assim dos jogos. Aí tem, né, o do Campeão dos Campeões, que é, né, esse Ben Abbott, que agora também é jurado, né, ele foi bicampeão, e eu falo, é viciante, depois que vocês assistirem, quero ver parar. Acho que eu vou dar uma chance pra ver, porque eu assisto os outros programas do History, assisto às vezes na hora da janta, o Quem Dá Mais, o Trato Feito eu gosto muito. Também. E tem até uma versão lá da América Latina, né, desse programa que você tá falando. Sim, a versão da América Latina, eu assisti alguns, claro que eu só assisti porque teve um que, o Doug, né, por isso que eu falo, o Doug é tão querido, que ele foi convidado, né, pra participar da final né, da temporada lá do Desafio Sobre Fogo América Latina. Só que assim, os testes eu não acho tão, como posso dizer, tão intensos quanto os americanos. E também a edição, acho que conta muito, né? Porque quando acaba o programa, né? Eles mostram a espada em fogo e aquela música. E aí você, né? Que da hora, né? Já na América Latina um pouquinho mais simples, mas ainda é legal. Ainda dá pra você tirar dá pra investir umas horas ali, mas Desafio Sobre Fogo eu prefiro o americano, né? Mas com o Doug foi legal e teve brasileiro que venceu a América Latina. Justamente, foi esse que o Doug foi jurado no último episódio. Isso. Ele tem uma diferença ali um pouquinho na estrutura do programa. Sim. Porque no americano é morte súbita. Você fez uma faca ruim, tchau, você vai embora. Uhum, enquanto no brasileiro não, na América Latina é um sistema de pontos lá que eu também acho meio confuso. Eu vejo só pelas armas e pelos testes também. E no final, né, depois de vários pontos e tal, o Doug foi jurado e um brasileiro acabou ganhando. Foi muito bacana ver isso, né? Sim, e aí também eu falo assim, porque o Doug é querido, que aí também ele no History, no canal do YouTube dele, né, do History, tem uma entrevista do Doug que ele responde as perguntas da galera. Foi aí que eu descobri que a espada do primeiro, né, do campeão, e dos outros 2 ficam com o programa, daí falaram, Doug, qual que seria a sua faca perfeita? Dele, a que eu tenho na minha mão.
E, tipo, e ele foi, e ele fala daí em inglês, de repente ele fala espanhol, e aí ele arrisca umas palavras em português, e aí ele fica, e é uma fofura aqui só, sério, o Doug Marcaida ele é a estrela do programa. Se você tiver curiosidade de pesquisar, não tá com o canal do History agora, tá passando agora Trato Feito, alguma coisa assim, você não consegue ver, no próprio canal da History, dentro do YouTube, tem as abas lá do Desafio Sob Fogo, né? E Sim, os testes sendo feitos. E tem algumas edições que ainda não foram traduzidas, não foram dubladas aqui pro português. E tem uma das facas lendárias, né? Foi uma foice da morte, foi no programa do Halloween. E, cara, foi um teste absurdo, porque tinha um cadáver, assim, tipo um zumbi, o cara passando a foice, foi muito da hora. E assim, né, alguns julgariam o Doug, né, porque não é tão novinho, mas o cara é de uma habilidade e gira e não sei o que, e umas espadas pesadas às vezes, que ele ainda fala, nossa, a espada tá bem pesada, e nossa senhora, tem coisas assim que gira, mexe, não sei o que, espeta, e o cara é incrível, o cara é foda. Aí fica a recomendação, Desafio Sob Fogo, assista e me agradeçam depois. Para estrear agora, que a gente pode falar de jogos, eu vou falar de um jogo que eu tenho muito costume de ter alguns jogos bem desse estilo, em que você tem que administrar alguma coisa, uma cidade, uma fazenda, um grupo criminoso. Esses jogos são aqueles que eu fico muito viciado durante, sei lá, uma semana, 2, e daí eu paro de jogar por 2 meses. E eu tô de volta nesse ciclo de vício de jogar por muito tempo o Stardew Valley, que é um jogo relativamente antigo, né? Vai fazer já uns 4 anos que lançou. Eu tô jogando a versão de Switch dele, e é um vício porque, por exemplo, eu comecei a jogar ali no PC. Eu tenho 53 horas no PC. Caraca. Com mods e tudo mais. Tipo, a melhor coisa de jogar no PC é que você pode colocar mod em tudo. Mas eu queria alguma coisa mais... Eu queria alguma coisa com mais substância no Switch. Porque, por exemplo, Zelda eu já zerei, o Mario eu já zerei. Mario Kart eu descobri que eu sou ruim de pilotar. Então eu queria uma coisa que eu pudesse gastar muitas horas caso eu não tivesse muito o que fazer. E daí eu tive a ideia do Stardew Valley, de jogar um jogo que eu já tinha no PC. E é muito legal porque você administra uma fazenda. Ele é estilo 8 bits e meio... Já ouviram falar de Earthbound? Não, esse não. É estilo meio 16 bits, assim, top-down, sabe? Que tem uma versão de cima do cenário. Tipo o Final Fantasy, os Final Fantasy antigos. Uhum. Ah, tá. Eu não sei porque minha primeira referência foi Earthbound. Mas aí você tem essa versão top-down de 16 bits, em que é tudo fofinho, assim. Você tem que administrar uma fazenda que você se muda da cidade pra área rural, pra Vila dos Pelicanos, e o seu avô faleceu e você herdou a fazenda dele. Só que a fazenda dele tá toda abandonada, tá cheio de árvores crescendo no mato, cheio de pedras, e daí você tem que meio que criar a sua fazenda do zero. E daí você tem toda essa mecânica de administração que eu adoro muito. E daí eu montei minha plantaçãozinha lá, eu já tenho meu celeiro, já tenho meu galinheiro, eu dou nome pras vacas de redes de fast food. Não tem uma mimosa nas vaquinhas? Não, eu tenho o BK, eu tenho a McDonald's, eu tenho a Wendy's, que aliás, descanse em paz, o Wendy's, que agora não tem mais no Brasil. E daí eu também tenho as galinhas daí são redes de fast food ligadas a frango, que daí tem a Popeyes, tem a KFC, e eu tô esperando algum... Isso é errado, né? Eu sei. Isso que é legal. Maldade, né? E é muito divertido, porque é relaxante, sabe? Você não tem... É um jogo que não tem urgência nenhuma. É um jogo que eu não tenho que salvar o mundo, eu não tenho que salvar a princesa, eu tenho que colher minha batata, comprar meu fertilizante, tirar o leite do BK e sabe? É muito relaxante, porque eu acho que eu precisava de um jogo assim, nesse início de ano de férias, assim, que não tenha... Porque vai sair um monte de jogo alucinado, né? Vai sair Resident Evil 3, vai sair Final Fantasy, vai sair Doom, vai sair Cyberpunk. São aqueles jogos que sempre tem aquela áurea de que salvar um mundo, de, sabe, gigantescos, histórias épicas. E Stardew Valley é exatamente o contrário. Eu recomendo muito esse jogo pra quem, sabe, pra quem quer relaxar, um jogo mais tranquilo, assim. Eu quero.
quero. Porque eu adoro esse tipo de jogo. Adoro administração, estratégia, assim, fazer essas coisas. E de repente você começa com um negocinho pequenininho e você vai expandindo. Eu adoro esse tipo de jogo. E eu fico bem viciadinha. Maldito seja Fallout Shelter. Não, e é muito legal porque ele abraça vários gêneros. Você tem essa administração de fazenda, como eu tava falando, mas você também tem um pouco de combate, por exemplo, que você tem uma mina, literalmente uma mina com pedras, que daí ele tem meio que tem uma mecânica de dungeon crawler, sabe? Você vai descendo os andares e quanto mais você vai descendo, mais difícil vai ficando. Mas as recompensas também melhoram, porque, por exemplo, se você quiser um diamante, se você quiser um topázio, coisas pra craftar, assim, tudo que você precisa no jogo você tem que craftar. Se você quiser um celeiro, você tem que pegar 50 pedras e 100 madeiras. Se você quiser um galinheiro, é 100 madeiras de lei, que é uma madeira mais reforçada, mais difícil de você conseguir. E daí tudo isso gira em torno de craftar. Então você se sente compelido a você avançar nessa dungeon que é a mina, para você pegar materiais mais preciosos para você continuar prosperando na sua fazenda. E daí é muito legal. O combate não é muito legal, assim. É legal esse conceito de você explorar, de você sempre ter algo pra fazer. Mas eu não gosto muito do combate porque é muito simples. Você fica clicando, no caso do Switch, você fica clicando Y pra espada até você matar o inimigo. Não tem nada demais nisso, né? Você tem até um elemento de RPG, que o seu personagem ele pode ganhar vantagem se ele... Por exemplo, se você minera muita coisa, você ganha habilidades de mineração. Você luta muito lá nas minas, você ganha habilidade de combate. E por aí vai. Ele é um jogo muito profundo, assim. Ele é muito relaxante, mas ele tem uma profundidade que se você quiser investir, se você quer investir nesse endgame de querer ter os melhores equipamentos, de ter as melhores picaretas, as melhores pás, você vai depositar muito tempo assim. Mas ao mesmo tempo, se você quer relaxar, se você só quer fazer só fazendinha de batata, se você só quiser achar um mozão assim, porque além de tudo isso, é uma vila, né? Então tem outras pessoas morando lá, então você pode criar amizades, inimizades com os outros membros da vila. E você pode até namorar alguém e até se casar com essa pessoa. E até ter filhos com essa pessoa. Mas se você tem inimigos, eles vêm destruir sua fazenda? Não, eles só não te ajudam. Tipo, eu criei... Tipo, o meu personagem é casado. E daí o meu personagem fez amizade com uma menina que cria tecnologia dentro da vila. Então é óbvio que meu personagem criou essa amizade porque eu tô querendo automatizar minha fazenda. Eu quero que tudo seja automático, tipo, recolher tudo sozinho, regue minhas plantas sozinho, porque eu não tenho paciência pra ficar regando a porra da batata todo dia. E daí essa menina tem um pai, que daí ela... Porque quando você conversa muito com os personagens, você cria eventos, assim. Tipo, são eventos que reforçam ou podem acabar reforçam a amizade e eventualmente o relacionamento amoroso, ou que podem, tipo... esfriar um balde de água fria e daí você volta a estacar zero com esse personagem. E daí eu tive um evento com essa menina que ela tem um pai que meio que falou, ó, não é pra dar em cima dela não, hein. E daí a menina chega pra você pra conversar com você, o que vocês estão conversando? Tipo, você e o pai dela. E daí você tem opções de diálogo também dentro do jogo. E dependendo das opções de diálogo, você pode ganhar amizades ou perder amizades. Daí você pode falar que não era nada, e daí fica tudo na mesma, ou você pode falar, seu pai tá falando uns bagulho meio estranho pra mim e eu não tô gostando. E daí se você falar isso, você perde amizade com esse cara. E é o que eu fiz, porque vai tomar no cu, meu personagem é casado, então não vem me ameaçar não. E daí eu criei inimizade com o cientista da vila. Mas não tem problema que eu não preciso dele. E é isso. Mas não vai ter o lance automatizado, né? Não. A questão da amizade com personagens não é necessariamente você precisar deles para construir alguma coisa. Mas, por exemplo, eu tenho amizade com a Jory, que é uma pessoa que tem uma plantação dela para ela mesma. E daí, quando ela tem adubo sobrando, ela me empresta um pouquinho. Então, é menos você precisar ter amizades para construir coisas. E mais quando você tem uma relação mais próxima com esses personagens, eles te dão alguns itens para facilitar um pouco a sua vida, também para economizar tempo. E essa é uma coisa, você tem que ter muita paciência, você não pode ir muito alucinado para querer tudo de uma vez, porque você tem que, por exemplo, tem plantas que demoram 28 dias do jogo para nascer. Caraca. E tipo, um dia, sei lá, é meia hora. Mas aí você tem que ter paciência, porque
vai fazendo outras coisas e tudo mais. É um planejamento a longo prazo. Porque, por exemplo, agora eu tô querendo tô automatizando o sistema de regar minhas plantas, mas ao mesmo tempo eu tô investindo agora em fazer geleia, em fazer queijo, em fazer maionese. E daí, então, eu preciso automatizar isso também. E daí é um negócio que automatiza esse recolhimento de materiais de animais, custa 25 mil. Então eu tô juntando dinheiro pra comprar isso. Eu tô meio empolgado porque parece que é um negócio meio monótono, mas eu gosto muito desses jogos de você organizar coisas. Eu tô no... Tô com 100... Também Eu tô com gosto. 100... Que, assim, pra quem assiste, parece monótono, mas pra quem joga, você tá tão imersivo, tipo, tão dentro do jogo e você quer que tudo funcione certinho, que você me lembra um pouco do Haven Colony também, assim, que foi um jogo que eu não dava nada, aí eu comecei a me viciar, e eu queria também expandir, que é quase a mesma coisa, assim, você tem que ter a planta, você tem que ter o pessoal, você tem que se dar bem com o pessoal, que não sei se no Stardew Valley é assim, né, se você perde tudo, o jogo acaba, mas no outro, né, que eu joguei, daí se você perdesse a confiança do povo, você não era reeleito e aí você dava game over, acabava. Sim, mas é legal assim quando... Não, acho que não tem um game over. Acho que não tem um game over nesse jogo, mas você se sente compelido a ser uma presença amigável, sabe? Tipo, é legal você criar amizades dentro do jogo, porque e tem umas histórias. É muito legal porque você explora a história desses personagens. Porque, por exemplo, a pessoa que se casou comigo, a Penny, ela era uma menina que morava num trailer com a mãe alcoólatra. Caraca. E daí, quando ela se muda pra sua casa, tipo, a mãe fica meio triste, né? Daí eu, tipo, porra, fiquei com dó dela. E daí eu comecei a, tipo, dar presentes pra ela. E daí tem a opção agora de construir uma casa pra mãe da Penny, porque, porra, a menina mora no trailer, então você tem a opção de você ajudar esses personagens e você cria muita empatia, né? Por eles. Então é muito legal, porque além de todo esse sistema de você administrar sua própria fazenda, você tem esse sistema social que é muito legal. É um jogo que tá continuamente crescendo, sabe? Teve uma atualização no passado que acrescentou muito conteúdo. Acrescentou áreas novas, acrescentou novos diálogos, acrescentou novos personagens. Então é um jogo que vai durar muitos e muitos anos. Ao contrário de Destiny, que prometeu 10 anos e não durou 4, Stardew Valley, com 5 anos aí nas costas, aparentemente tem muita lenha pra queimar. Agora eu tô empolgada, eu quero... Quanto será que tá na PSN? Eu não sei, mas eu comprei no Switch por R$25. Tá muito barato. Se você tiver um Switch, o jogo completo tá 25. Não tem mais. Era do meu cunhado, daí ele vendeu. Aí... Mas eu vou ver aqui na PSN, porque eu adoro jogos assim. Tem a história do desenvolvedor, né? Que ele fez isso praticamente tudo sozinho. Sim, ele fez praticamente sozinho. É de um desenvolvedor chamado Concerned Ape, que ele tem até um contato meio frequente com a comunidade, porque além de tudo isso, agora eu participo do Reddit do Stardew Valley. E daí ele já fez Q&A, tipo, uma entrevista, assim, o pessoal perguntava pra ele respondia. Então é muito legal, tipo, além de tudo isso, você tá ajudando um desenvolvedor indie. Então acho que mais ainda você deveria se sentir compelido a conhecer esse jogo, que é muito legal. É um dos meus favoritos atualmente, até eu me saturar de ver batatas e tudo mais, mas é um jogo muito legal, tem muita profundidade. Tem um aspecto... tem um aspecto multiplayer no Stardew Valley? Tem, foi adicionado... Ano passado, retrasado, foi adicionado uma função multiplayer. Você pode montar uma fazenda com seus amigos. Tem até uma opção agora de você construir uma casa pro seu amigo morar do seu lado. Tipo, fazer um puxadinho da sua casa pra ele morar com você. E você pode até se casar com o seu amigo, se você quiser, tipo, sei lá, você é um casal aí, se os dois estão jogando Stardew Valley, vocês podem se casar no jogo. E é muito legal isso. É, bacana. Ele tem uma pegada, isso lembra um pouquinho, né, na época daquela época bem antiga do Ragnarok, né, porque você tinha você conseguia formar uma aliança, né, com um personagem e tal, mas o Stardew Valley, na época do desenvolvimento, que eu lembro, né, porque o desenvolvedor, ele
Acho que teve alguns problemas para desenvolver. Como ele fez tudo sozinho, ele tinha um desejo de perfeição danada e o jogo atrasava, né? Tinha uma pegada assim. Até que lançou e virou o sucesso que foi, porque ele já tinha soltado algumas partes do jogo, né? Apresentando para a comunidade, e o pessoal ficava maluco. E era só ele sozinho fazendo e com um complexo de perfeição ali. E o jogo demorava. Aí saiu bem, bem bom, né? Eu não tenho muito traquejo pra jogar um jogo de... Eu fico ansioso, sabe? Eu fico querendo... Por exemplo, uma coisa demora tanto assim pra sair, às vezes aqueles jogos que pedem pra você pagar alguma coisa pro tempo... É o Otário Coin, né? Que a gente sabe. Eu prefiro, sabe? Às vezes eu pagava pra poder acelerar o tempo, porque eu queria saber o que ia acontecer depois, né? Aí até a hora que a gente meio que já enjoa e tal e larga de lado. Eu fico ansioso quando eu jogo um jogo assim. Em vez de me relaxar, eu fico mais ansioso ainda. Sim, não, eu entendo completamente esse tipo de... Eu já recomendei para alguns colegas meus esse jogo e eles falaram a mesma coisa. Tipo, não, cara, eu não posso esperar 28 dias dentro de um jogo para conseguir colher uma laranja. E talvez tenha que ser uma coisa mais acelerada. Eu acho que é por isso que, por exemplo, jogos que nem o Cities Skylines, que você pode administrar uma cidade, também é outro jogo muito legal, eu recomendo. Daí ele tem a função de acelerar, sabe, as coisas. Que daí pessoas que não têm paciência para esperar as coisas acontecerem, você pode dar uma acelerada no jogo. No de PC tem esse mod pra... Não, o Cities Skylines é um outro jogo, assim, mas ele tem essa função nativa. Ah, sim. O Stardew Valley não. O Stardew Valley, ele quer que você tenha paciência, ele quer que você siga o ritmo dele, assim. Ele quer que você siga o ritmo da fazenda, da cidade rural. Eu gosto de jogo assim, eu vou procurar. Procurei aqui, tá R$45, vou ter que esperar uma promoção. No momento não tenho R$45. Mas vale muito a pena, gente, eu recomendo. Então, depois de falar de facões, fazendas, Diogo, o que você traz aí pra mesa? Bom, pessoal, eu li alguma coisa ano passado, né? Li alguns livros, alguns pequenininhos, outros maiores. E um que ficou muito marcado foi de um universo que eu li o primeiro, aí eu gostei, li o segundo, aí eu li um terceiro, quando eu vi, tinha lido tudo que a autora tinha lançado. São livretos, não são livros muito grandes, mas são de uma história e de um universo incrível. É um livro de ficção científica, da autora brasileira, chama Lady Sibila. Ela tem um site chamado Momentum Saga, algo assim, ela posta reviews de livros também, e ali ela dá uma expandida no universo que ela criou. E cara, é um universo sensacional de ficção científica, de um jeito que eu nunca li, sabe, nem livro gringo do tema, e a Lady Sibila, ela consegue transformar um ambiente que ela criou totalmente original, onde existe um governo interplanetário chamado Consórcio Terra, onde o planeta Terra, como a gente está vendo, né, tá indo pro caralho, e o planeta resolveu expandir. E isso foi há muito tempo, sabe? Quando a gente hoje pensa na pré-história e em artefatos que, sei lá, na época das cavernas estavam ali, a gente acabou achando na paleontologia. Se a gente pega agora um HD um SSD de não sei quantos tera, seria agora um objeto, sabe, das cavernas, porque o mundo evoluiu de uma forma absurda, ao ponto de existir subúrbios dentro de Marte, e os planetas foram colonizados, a humanidade expandiu, e o Brasil foi um dos principais países que conseguiu essa façanha pela adaptação, sabe? O brasileiro sofre a diversidade e acaba sorrindo no final, e o brasileiro foi muito resistente aos perigos do espaço, praticamente colonizou junto aos outros países,
E O carioca vai pra Vênus e é só o verão pra eles, né? carioca vai pra qualquer planeta e dá um sorriso. Fala, meu amigo, vai pro Rio. O Rio tá pior, cara. O Rio tá pior. Essa água aí lá no Rio tá mais escura. E enfim, os países colonizaram, né? Colonizaram o universo. Existem planetas que ainda não foram mapeados. E, enfim, essa aí é o universo geral da autora. Eu vou falar de um livro em específico chamado Olhos de Centauro, que foi o segundo que eu li, e eu acho isso interessante falar porque na época ela estava um pouquinho em evidência por um livro chamado Deixe as Estrelas Falarem, que foi um livro que eu li. Eu gostei muito do background, do universo que ela criou, mas eu não gostei muito de como a narrativa foi desenvolvida. Eu achei um pouco previsível. Só que eu gostei tanto do pano de fundo que ela criou. Eu falei, poxa, ela tem tantos livros, deixa eu ler mais. Às vezes uma segunda avaliação é melhor, sabe? Você já tá meio que não gostou daquela primeira, dá uma segunda chance, que às vezes você encontra um material incrível. E Olhos de Centauro foi o segundo livro que eu li da autora. E, cara, é uma história, assim, sensacional, que envolve terrorismo, que envolve corporações sugando energia do planeta, recursos, minério, água. Ou seja, problemas que a gente imagina que daqui a tantos milhões de anos no futuro a gente não teria, mas a gente tem, e pior, agora em escala cósmica, planetária, sabe? E o livro, não vou dar muito spoiler da história, mas a raça humana, né, se expandiu ao ponto de fazer isso, expandiu ao ponto de transformar recursos de outros planetas em matéria. É mais ou menos o que Star Wars faz, né? Mas aqui tem um contexto de gente ver brasileiros fazendo isso, sabe? Tem um personagem principal chamado Marcos. Ele é um oficial e ele é solicitado para poder viajar para um outro planeta chamado... não é bem um planeta, né? É uma base chamada Tolimã, e ela está sofrendo problemas com terroristas. E gente ligada a sindicatos desse planeta que não quer que os recursos deles sejam explorados. E o início do livro começa com um ataque à bomba, sabe? Não é um spoiler, tá dentro da sinopse, mas... E assim, você fica ansioso para saber como que aquilo vai desenrolar, sabe? E assim, o livro ele trata de uma história principal e pega detalhes, como, por exemplo, fala de uma outra história paralela, por exemplo, quando eles foram colonizar Marte. Ou seja, eles têm um trechinho ali, é curto, sabe? É um parágrafo dentro do livro que isso gera material para um outro. A autora também tem um livro chamado Missão Infinity, né, que foi o start para poder colonizar Marte. E ali ele tem um trechozinho falando que a missão de colonizar Marte, a missão Infinity, foi problemática, mas mesmo assim, porque o personagem principal, Marcos, né, ele é de Marte, da parte de um subúrbio de Marte, e eles falam que foi problemática, mas hoje Marte é próspera, e enfim. E tem um livro chamado Missão Infinity, e mostra como foi essa colonização problemática, sabe? E ela vai emendando isso, ligando um livro no outro de uma forma incrível. Então, se quiser dar uma chance para uma autora, né, uma autora brasileira, eu acho que Olhos de Centauro é a melhor forma para você iniciar, levando em conta que as histórias não são conectadas. Assim, as histórias principais, né, não são conectadas, apenas o universo. Hoje a autora está lançando uma nova... Já está no segundo livro, está dando um foco mais na história do Deixe as Estrelas Falarem, e já lançou uma sequência. A minha opinião, ela não é uma... Assim, eu não curti tanto igual Os Olhos de Centauro, mas vale também, porque ele pega... É um mérito da autora, sabe? Ela é muito competente quando ela tira o foco um pouquinho dos personagens principais
e foca na construção do universo dela. E aquele universo, cara, é tão bom de uma forma que você pode, com muita facilidade, se você gostar do universo de jogos de RPG de ficção científica, é muito fácil você pegar aquela estrutura que ela montou de Senado, da Terra sendo um planeta totalmente hostil hoje à vida humana. Ela precisou, sabe, a humanidade precisou fugir dali de uma forma, sabe, porque é meio que o pessoal do Wall-E fizeram, né? O planeta ficou quase destruído, a humanidade zoou ao ponto das pessoas terem que fugir. Mas o Blade Runner é mais ou menos isso, né? O universo teve uma colonização, né? E as pessoas mais pobres, as pessoas mais desafortunadas ficaram na Terra. Sim, porque assim, quem tem dinheiro hoje vai fugir daqui. E o interessante é que já se passaram tanto tempo que até as pessoas que já fugiram e hoje está instalada em outros planetas estão na parte pobre do planeta. Ou seja, é muito bacana você enxergar ali referências a outros universos de ficção científica. Por exemplo, nesse último livro, não Olhos de Centauro, mas da sequência da autora, tem um trecho que um personagem ele precisa explorar uma nave que virou uma ruína, sabe? E quando ele se veste, bota uma roupa especial para poder trafegar ali naquele ambiente, é muito interessante você enxergar referências, às vezes até sem intenção, né? Porque a gente já consome uma porrada de coisas de ficção científica, sabe? Mas sem os necromorphs, sem aqueles monstros de demônio. Era só aquele universo. Essa parte do livro não tem ligação nenhuma com a história, sabe? É só um pouquinho daquele universo mostrando pro leitor, sabe? Você não tem uma profundidade, é só para criar uma necessidade de ler o que aconteceu com aquela nave que virou uma ruína, sabe? Assim, o universo da autora é necessário para quem gosta de ficção científica. E eu acho que a melhor recomendação é leia os livros de Lady Sibila, porque assim, são primorosos no tema que ela propõe. Tem livro físico ou só no Kindle? Então, a autora ela publica diretamente no Kindle, né? Eu acho que eu ainda não falei muito, mas eu sou o evangelizador chato do livro digital. Eu bato palma, Kindle, compre Kindle, leia no digital, é muito melhor e tal. Eu sei que eu tô fazendo um puta exagero, porque, enfim, tem livro físico é insuperável, você vai querer cheirar ali aquela página. Mas eu acho que pela comodidade e pela facilidade de ler, né? Porque, por exemplo, eu aderi ao livro digital porque indo para a faculdade, voltando para o trabalho, você tá lá todo apertado no ônibus, você não vai conseguir. E isso eu peguei depois que eu não aguentei mais ler Game of Thrones, né? Aquele cramulhão gigante, aquela chaproca de livro, eu falei, cara, não tem condição. Então, depois que eu dei a chance pro livro digital, eu não só li com muito mais conforto, como eu descobri novos autores, porque lançar um livro físico ainda é um problema, ainda é complicado, né? E o digital ele facilitou. Então, como facilitou, ele pega autores que talvez não teriam a chance de ver, né, de ter a sua história publicada, né? E democratiza a leitura. Isso é muito bacana. Por isso que eu bato palma pro Kindle, qualquer formato digital, não. O Kindle é o que eu leio, né? Tem outros formatos, outros e-readers. Então, a Lady Sibila tá na Amazon e os livros dela, cara, pela quantidade de história, de subtramas dentro de tramas principais, que é muito, muito interessante. São livros de R$7, sabe? Porra, cara, R$7 você não compra um churros direito. Quer dizer, até compra, né? Mas um churro maneiro, churro arrumado, aquele churro gourmet, você não compra. Então, é um livro que você vai sentar, vai ler. É tão bom que você vai sentar, vai ler num dia só, sabe? São livros curtos, mas não por isso são livros ruins. Então, são profundos e, assim, qualquer coisa que a autora lance, eu vou estar lá para comprar na pré-venda ou então no primeiro dia, porque vale a pena, sabe? Então, leia brasileiros,
E leia autoras também, por que não? Eu tô vendo aqui, ela é curitibana, por isso que ela é gênio. Ó, puxando a sardinha. É da terrinha do leite quente. Os curitibanos colonizaram Plutão, é o próximo livro dela. A principal fala, você tá com frio porque você não viu Plutão. Mas em Curitiba, aqui em Plutão, mas na sede de Curitiba em Plutão é muito pior. Sede de Curitiba. Enfim, é um bom entretenimento, sabe? E assim, leiam que é a melhor coisa. Eu acho que é melhor entretenimento, sabe? Você compra um livro na Amazon por, sei lá, R$9, R$7, você tem uma história legal ali pra ficar uma semana, dependendo do seu ritmo de leitura. Então, assim, é muito gratificante você ver que tem autores legais brasileiros e que não devem nada a gringos, sabe? Só precisa ser valorizado. Eu acho que a intenção é essa, de valorizar quem escreve bem, quem tem boas histórias. Então leiam. Isso aí, gente. Leiam autores brasileiros, autoras. Leiam no Kindle, senão o Diogo vai bater em você com Game of Thrones. Eu vou bater em vocês com Kindle. Ele é afiado. Vai pegar aquele It do Stephen King de capa dura. Se você deixar de cair de uma altura meio elevada, você já mata a pessoa. Porra, cara, mas imagina você pegar, assim, uma viagem, mudança, alguma coisa assim. Você pega, sei lá, a coleção do Stephen King, bota aí o George Martinho aí, bota mais uma penca de livros da faculdade seu, você virar um burro de carga com, sei lá, 300 quilos de livro. Eu carrego minha biblioteca inteira no bolso. Então... Tem umas editoras que, não sei se é bom falar o nome, né? Faz uma capa linda, umas edições maravilhosas. Mas aí bota a capa dura e bota não sei o quê. E o livro, assim, você olha, um livro pequeno, tudo vai ver o peso. Meu Deus do céu, gente. O papel é pesado, fica pesado. E a vantagem do livro digital é que, apesar de ter umas complicações aí de editoras e, no caso, precisam manter um preço competitivo, né? Porque não vai pegar aquele livro que média custa aí 30, 50 reais, né, entre esses dois, e vai botar o digital por, sei lá, 7 reais, 8, 9 reais, não vai canibalizar, sabe, com um preço mais barato do Kindle. Então eles precisam manter ali um preço, mas mesmo assim o livro digital ele consegue, sabe, ser um pouco mais barato. Você na ponta do lápis ali você consegue ver que você vai ler muito mais com muito menos. Então, se você lê com frequência, é bem possível que você já tenha ali o seu aplicativo, né, no próprio celular. Você não precisa ter o aparelho Kindle para ler, você pode ler direto no celular. Então é válido, é muito bom. Compre livros digitais também, porque, é muito bom. Alguém tem algum recadinho, alguma coisa que gostaria de compartilhar antes da gente encerrar o podcast? Então, eu queria lembrar o pessoal a seguir-nos nas redes sociais. No Twitter, a gente está lá no @NGamePlus. No Facebook, está lá, facebook.com/NGamePlus. E você consegue também achar a gente lá no YouTube, né? Tem gameplay sempre. O Caio falou lá no início, chega mais, seja um patrocinador nosso. Você vai consumir coisinhas legais. E siga-nos também aqui, cada um tem o seu particular. Ana, qual é o seu? No Twitter, Ana _Rio Atari, HIWATARI. Fanfiqueira safada tá aí. Otaku. Não sou otaku não, sou fanfiqueira, é diferente. E se quiser me seguir no Twitter, é a letra K e O Vicentini, daí fica aqui o Vicentini. Lá eu só fico falando de Metal Gear e falando mal de Overwatch, mas jogando Overwatch. E é isso aí, gente. Eu tô lá também, Diogo, @ID_Diogo, tá todo mundo lá, a gente vai compartilhar esses links do podcast, dos gameplays lá do N-Game Plus. É isso. Isso aí, gente. Obrigado aí pela presença de todo mundo aqui na mesa. Aqui é o New Game Plus, com mais um episódio do New Game Pocket. Fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau. Beijos a todos. Tchau. Tchau, um abraço.
A gente dava moças para as recomendações ou a gente vai continuar fazendo isso? Boa pergunta. Não sei, te dava? Não lembro. Não, a gente dava moças. Dava? Eu lembro de um ataque gratuito que eu sofri, só porque eu gostava de Resident Evil 6 e de Crash, que todo mundo resolveu me atacar. E aí eu lembro que daí eu falei Não, lá. o Crash foi gratuito, Resident Evil 6 não. Foi honesto.